Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita. E começando o nosso bate-papo da semana, eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia e é muito bom tê-lo aqui comigo. Inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, assim você estará ajudando com esse trabalho. Frases da semana. O homem vale pelo quanto evolui, não pelo que é ou pelo que aparenta ser num dado momento. José Herculano Pires. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos acercam. Allan Kardec. Evangelizando com Jesus. No quadro Evangelizando com Jesus de hoje, vamos falar sobre o capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Precisamos entender o grandioso poder do perdão. As ofensas, os maus-tratos, o desrespeito já encontraram espaço de sobra na convivência humana. Já fazem, e há muito, na Terra, o seu habitat. Basta, gente. Somente através do perdão criaremos raízes nos movimentos de fraternidade, porque ele, o perdão, é capaz de estabelecer a paz onde houver a guerra, alegria onde haja a tristeza e amor onde houver o ódio. Aprendamos a cuidar das palavras pelo comportamento evangélico. Quando pensamos, mudamos a formação das ideias e certamente a nossa boca falará melhor. Na educação e na disciplina, nos bons costumes. Experimentemos a indulgência, mesmo que a nossa natureza íntima se revolte. O espírito é o comandante do corpo e das ações. Sejamos ativos e perseverantes nas decisões do bem. Esse mesmo bem nos confortará em todos os caminhos. Quando feridos ou magoados, a primeira coisa de que lembramos é da ação do revide e a revolta. Mas, ao clamarmos a presença do Cristo no momento, Ele nos ajudará a mudar de ideia, favorecendo, levando-nos ao esquecimento da falta e ao perdão das ofensas. A tranquilidade de consciência depende do amor. Não pode existir amor sem perdão. Que tal partirmos e irmos para a prática? Comecemos em nossa casa, nosso lar, com o ato de desculpar, para que a fraternidade se expresse como fonte de harmonia. Perdoar não é aceitar tudo o que se nos impõe. Perdoar é não nos irritarmos com as ofensas e imposições. É traçarmos os planos, as ideias que estejam em plena concordância com o Evangelho de Jesus. Por educação e pelo amor que nos ensinou. Ouça tudo o que vier ao teu ouvido, mas nem tudo o que ouvirdes. Grave como coisa preciosa. Aí há necessidade de fazermos uma reflexão nessas falas. O perdão está ligado diretamente dentro do nosso processo de podermos cada vez mais caminhar na profundidade do nosso ser sensível e espiritual,
onde há o bem, onde o fortalecimento se faz através dos atos, mas que advém da nossa consciência, daquilo que nós já temos de bom dentro de nós. E nós temos, sim. Parece que não, né? O mundo hoje está, a gente fala, está sempre falando aqui do mundo, o mundo hoje, o mundo hoje, o mundo hoje, mas o mundo hoje está como sempre foi outrora. O que nós vemos é um maior contingente de ações em função do maior contingente da humanidade. E esse processo a gente chama de humanização, né? E a humanização ele vem dentro da nossa relação, do que nós fazemos com a nossa relação. E essa relação ela vem através dos sentimentos, dos sentidos, da fala, da audição. Falar analisa, né? A falar é importante que a gente tenha a condição de perceber o que falar e temos a condição de pensar antes de falar. Sabemos se aquilo que a gente vai colocar para fora vai trazer prejuízo ou vai trazer benfeitoria para alguém. E a gente tem essa capacidade, a gente tem essa possibilidade. Muitas vezes somos reativos, agimos pela fala de uma forma contundente, de uma forma reativa, no simples fato, às vezes, de querer não permitir que a gente seja também um elemento para ouvir, ou que a gente se faça ouvidos, né? Analisemos o que a gente fala em nossa casa, porque os nossos filhos, eles serão repetidores daquilo que eles ouvem. E tudo aquilo que nós expressamos soará em retorno aos nossos ouvidos e de imediato. A lei se move em todos os sentidos pela força da justiça. Ação e reação, tá? Percebemos, sabemos de tudo isso, né? Plantamos e colheremos. Falamos e o que a gente fala, muitas vezes a gente acha que a gente não está ouvindo. Mas se a gente colocar no tempo, no ajuste do tempo da fala, o nosso ouvido, a gente vai refletir naquilo que está falando, se está falando coisa boa ou se não está falando coisa boa. E em não falando coisa boa, a gente pode imediatamente cortar isso, trazer dentro da questão de rever esse conceito e nos repormos nessa fala. E o ambiente do lar, né, onde as boas conversas se irradiam, tudo nele é paz, tudo nele é luz, tudo nele é entendimento. Se, no entanto, deixarmos de entender essa verdade, certamente o preço da invigilância será alto. Aquele que se esforça em ouvir, desfruta das boas conversações pela atração daquilo que é o que acabamos de dizer. Educa a mente na formação dos pensamentos, que as ideias obedecerão com maior facilidade às disciplinas, né, de tentares cada vez mais de nos colocarmos nessa caminhada. Então é importante que a gente comece a se policiar, vamos dizer esse termo, nos policiarmos, a estarmos atentos às nossas ações. A palavra é ação, ela tem poder, ela pode ajudar, ela pode construir, ela pode destruir, ela pode levar alguém às alturas, como pode rebaixar a qualquer um daquele que ouça as nossas palavras. Então é importante que tenhamos dentro do caminhar o perdão, né? A demonstração do perdão ela vem nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa comunicação, como estamos interpretando isso tudo, como estamos agindo, fazendo com isso tudo. Então é importante a gente perceber a necessidade de mudança. E o perdão, nesse sentido, ele é fundamental para que a gente possa começar a desfrutar de toda essa aura positiva, de todo esse encanto que existe na relação, na comunicação, na possibilidade de estarmos levando a quem quer que seja o bom, o melhor dos sentimentos que existem em nós. E isso se dá mais significativamente dentro da nossa casa, do nosso lar. É assim que a gente tem que começar a entender isso, começar a praticar isso. E independentemente dos laços familiares, né, quais sejam esses laços, a profundidade dessa irmandade, dessa paternidade, enfim, de tudo isso, essa relação ela é direta dentro do processo evolutivo em nós espíritos. Então, o perdão ele é a bandeira, objeto principal
das questões onde nós começaremos a nos propor a mudanças significativas. A partir do momento em que eu perdoo, eu serei perdoado. Se eu não perdoo, não serei perdoado. Assim diz a lei. Assim a lei é justa dentro das normas da natureza, dentro das leis naturais. Façamos acontecer por nós e assim faremos acontecer para todos. Tá? Chegamos assim ao final desse nosso bate-papo de hoje e não deixe de se inscrever, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Assim nós estaremos cada vez mais fazendo esse bate-papo, levando essa condição de nos ajudarmos mutuamente. Porque é importante para mim dizer isso. Não pense que porque a gente está aqui falando, a gente tem mais do que qualquer um outro. Muito pelo contrário. E vocês podem ter essa certeza, todos nós que muitas vezes nos propomos a fazer isso, como fala, como levar a alguém uma mensagem, é porque temos essa necessidade e é através dessas ações que a gente consegue se melhorar, ao menos ter a reflexão de pensar que é por aí que temos que caminhar. Então, por isso tudo eu agradeço a sua companhia, esse momento de estar dando a oportunidade de eu falar. E não estou falando por vocês, estou falando por mim na minha busca de vivência e cada vez querendo mais, acontecer mais, fazer mais. Então eu agradeço e encerro emanando vibrações, agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos, vibrando paz e amor a todos, a quem o nosso pensamento possa atingir, abrindo as mentes para a grandeza e renovação de cada um. Vibremos pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos aqueles que nesse momento passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima, onde quer que estejamos. Aproveite esse momento como preparação para uma noite de descanso e renovação. Um beijo no coração de cada um.